Alô, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Davi Magalhães de Geografia e Atualidades e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula do meu canal, do nosso canal Geografia em 10 Minutos. E o tema de hoje é um tema muito importante, é um tema recente de atualidades. Nós vamos fazer uma abordagem sobre o novo IDH de 2025. Uma coisa muito importante a ressaltar é que esse IDH ele foi divulgado agora em 2025, mas os índices, os dados que foram levados em consideração para o IDH é referente ao ano de 2023. Então nós precisamos ficar muito atentos a esses dados porque eles vão cair na sua prova do vestibular. E o aluno que está se preparando para o vestibular, ele precisa dominar esse conteúdo. Vamos lá? Bom, a primeira coisa importante que a gente precisa entender o que é o IDH. Então, o IDH é uma sigla que tem como significado Índice de Desenvolvimento Humano. Olha, Índice de Desenvolvimento Humano. Qual é a função do IDH? Ele mede a qualidade de vida da população. É claro que esse indicador ele tem algumas falhas, né? Ele não é tão perfeito como, por exemplo, é o índice de Gini. Mas ele se baseia em três aspectos muito importantes aqui para a sociedade de qualquer nação. São eles a distribuição de renda, a saúde e a educação. Então, o IDH de 2025, 2023, ele divulgou os seguintes dados. O Brasil, o nosso país, e aí eu trago aqui alguns dados importantes que a gente precisa ter consciência, que em 2020, o IDH do Brasil era de 0,77. Só lembrando que o IDH ele sempre é uma dízima, e muitas vezes os países estão muito próximos uns aos outros. Em 2021, o Brasil teve um IDH de 0,76. Em 2022, 0,78. Qual foi a grande novidade positiva para nós? O Brasil, ele subiu 4 posições. Saímos do IDH de 0,78, né? E o nosso IDH agora subiu para 0,86. Quando nós classificamos num ranking de praticamente 193 países que tem no mundo, o IDH do Brasil ele está hoje na posição de número 84. Como eu falei, subimos 4 posições. Bom, mas nós temos alguns pontos aqui a analisar. Vamos direto ao ponto. Primeiro ponto. Quais foram os indicadores, então, que contribuíram para esse avanço no IDH do Brasil? O primeiro ponto a se considerar é a distribuição de renda. Observa-se que a distribuição de renda da população brasileira ela melhorou, né? Apesar de no Brasil nós temos um número de pessoas que ganham um salário mínimo, ainda um número muito elevado. Outra coisa que aumentou, melhorou, foi a saúde. E aí nós não podemos deixar de frisar aqui a influência do Covid-19. Por quê, professor? Porque foi nesse período que houve um investimento maior, um aparelhamento maior no sistema médico hospitalar, né? E isso provocou uma melhoria no sistema de saúde do país. Agora, tem um outro dado que o IDH analisa e que, infelizmente, nos entristece quanto brasileiros. É a educação. A educação foi o único indicador aqui analisado do IBGE, do IDH, que o Brasil ele não avançou. A educação no Brasil ela aparece como estagnada. Sem dúvida, se a educação no Brasil ela tivesse com indicadores melhores, o Brasil teria subido posições muito maiores. E aí a gente fica a pensar, quais são as dificuldades, então, que a educação no Brasil ela enfrenta? Né? O acesso do estudante à escola, as condições de transporte, deslocamento, pessoas que moram muitas vezes afastadas dos centros urbanos e fica difícil de sair da sua localidade para chegar à escola. Muitos jovens hoje, devido às questões econômicas, eles estão sendo obrigados a largar o estudo e a trabalhar, entrar no mercado de trabalho para ajudar na renda da família. Então, esses e outros indicadores, eles têm colocado a educação brasileira numa condição de estagnação. Agora, eu gostaria de chamar a atenção a você aqui também a um ponto importante, é a relação do IDH no mundo. A gente percebe que durante muito tempo a Noruega ela esteve entre o país com o melhor IDH no mundo, durante um bom tempo. Do ano passado para cá,
de 2023 para 2024, a Noruega declinou e a Suíça atingiu o status de primeiro IDH do mundo. E agora, com o IDH divulgado em 2025, volto a frisar que é referente a 2023, a Islândia ela aparece como o país com o melhor IDH no mundo. O que a gente conclui com isso? Veja que do primeiro até o quarto país, todos eles são países de primeiro mundo, são países principalmente europeus. Isso é um ponto muito importante a se considerar, né? E quando eu olho, por exemplo, o IDH da América Latina, a gente vai observar que é um IDH médio, né? Porque o IDH ele é classificado em baixo, médio e alto. Quem tem os melhores IDHs? Os países desenvolvidos. O Brasil tem um IDH considerado médio. E os países que têm os piores IDHs são os países, infelizmente, alguns países da América Latina e muitos países africanos, né? E comparando com a média, isso aqui é a média da América Latina, você observa que a média é 0,78. Comparando com o Brasil está um pouco acima da média do IDH da América Latina. Isso mostra uma evolução. Mas aí eu convido você, se você gostou da aula, a entrar no nosso canal, deixar o like, compartilhar e deixar o seu comentário que é importante. Valeu? Fui!